Agradável. Eu quero compartilhar o texto que se encontra então em Hebreus. Eu sempre peço ao Senhor um texto específico e orando ao Senhor, lendo a palavra, lembrei desse texto, porque tem a ver com a obra redentora de Jesus realizada em nosso favor. Então, capítulo 10, do versículo 11 ao 25, você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui na tela, que diz assim: Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunha também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Diga glória a Deus. Por quê, queridos? Porque a Ele toda a glória, toda a honra. Esse texto é um texto riquíssimo, porque aborda vários aspectos da obra redentora de Deus. Como Ele nos acolheu, como Ele abriu o espaço para eu e você entrar nos santos dos santos. Como o Senhor olha para nós e requer de nós uma atenção tão especial, de tal forma que eu e você experimente uma maturidade, um crescer em Deus, para que nós não andemos como crianças que não sabem que rumo tomar, ou do que vai se alimentar. O Yuri falava há pouco aqui a respeito de a situação degradante que se encontra a terra, especialmente na área econômica. A nossa nação, se não acontecer um milagre, nós corremos rápido para o colapso. Porém, quando nós entendemos que todos esses sinais são situações que o Senhor disponibiliza como alerta para nós, para que o meu e o teu coração esteja em linha com Ele. Por quê, queridos? Porque o Senhor vem buscar a igreja. A Bíblia diz Maranata. Eu falei isso no casamento ali para os nubentes, dizendo para eles que se tem alguma coisa que tem que ficar encravado no coração deles, é sempre lembrar de Maranata, porque no aramaico, Maranata significa dizer vem, Senhor. E Apocalipse, no penúltimo versículo do último capítulo, diz, e o Espírito e a noiva diz, vem, Senhor Jesus, que significa dizer Maranata. Então eu e você
devemos estar preparados o tempo todo. Então, quando eu me deparo com esse texto, aliás, a própria palavra que foi usada aqui no momento da ceia, foi citado sobre Hebreus, até achei, só falta ele falar sobre o texto que eu vou ministrar, mas não tem problema, tudo anda em consonância com o Espírito Santo. Mas eu quero dizer, queridos, que esse texto, ele inicia esclarecendo que no tempo da lei, o sacerdote, ou o sumo sacerdote, somente ele poderia entrar no Santo dos Santos, ou no santo lugar, inclusive com o risco de vida, porque se a oferta não fosse aceita naquele lugar, ele seria retirado, liquidado, morto. Eu e você hoje temos livre acesso ao Santo dos Santos, com toda a nossa deficiência, com todas as nossas dificuldades emocionais ou espirituais ou físicas. Nós podemos chegar diante do Senhor, como diz a palavra, com o coração sincero, com uma consciência pura. Então, nós não seremos atingidos, pelo contrário, o Senhor está sempre esperando a minha e a tua rendição a Ele, para que Ele possa se manifestar em nossas vidas. Amém, amados? Tem alguém que está nos visitando também ali ao lado do Elvis? Fica em pé para a igreja conhecer vocês. Glória a Deus, um aplauso ao Senhor pela vida delas. Aleluia. Sejam sempre bem-vindas. Cadê o kit lembrança para elas? Já vai chegar ali, né? O pessoal é rapidinho. Então, amados, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele entrava com um propósito, para oferecer sacrifício pelo povo. Quando eu e você, que somos chamados de reino de sacerdotes, entramos hoje na presença do Senhor, ou nos mantemos na presença do Senhor, é para que a minha e a tua vida seja como um sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. Quantos entendem isso? E aí o Senhor recebe a oferta. A minha e a tua vida, Ele recebe como oferta. Por isso, eu tenho que ter um entendimento como igreja. Igreja não é só um ajuntamento de pessoas. Igreja não é só eu vou em tal lugar para ouvir uma ministração ou participar de um ritual. Igreja tem a ver com um tempo de maturidade, de cura, de restauração, de entendimento acerca do reino dos céus. Eu e você temos que crescer, caminhar. Nós estávamos atendendo um casal na sexta-feira e falava para eles da necessidade de acontecer um crescimento. Por quê, amados? Porque se eu, que tenho uma foto, que tinha um pouco menos cabelo antigamente, o Senhor me deu graça e cresceu um pouco, e se eu tenho uma foto e mostro para vocês, essa foto de 15 anos atrás, e vocês olham essa foto e percebem, essa pessoa agia dessa forma. Se hoje eu estou agindo da mesma forma, não aconteceu nenhum crescimento no nível espiritual, alguma coisa está errada. Porque na medida que nós vamos envelhecendo, na medida que nós vamos crescendo ou envelhecendo, nós também precisamos caminhar para conhecer mais do reino de Deus. Amém, queridos? Onde você vai estar na eternidade? Esse lugar, esse país, você precisa conhecer bem antes de chegar lá. Qual é a linguagem desse país? Você já ora em línguas? Você já tem experiência com o Espírito Santo? Você tem os insights dos céus? Há o sopro do Espírito Santo no teu ouvido? De vez em quando, o Senhor sopra um versículo bíblico e você corre para dizer: o que o Senhor quer falar, papai? Como o casal aqui, nobre, eles sempre abrem a oração dizendo paizinho, que significa dizer Abba Pai. Você corre para esse lugar. Sabe, queridos, isso tem a ver
com uma oferta, uma entrega, uma intimidade com o Senhor. Eu preciso conhecer a respeito do país onde eu vou estar na eternidade. Esse país é os céus. Amém, amados? Existem algumas etapas, se há um milênio que vai acontecer na terra, são detalhes. A questão é que eu quero estar com o Senhor e eu preciso saber a respeito de tudo o que acontece. Então, todo ano fazia-se essa expiação para pagar, em oferta pelo pecado do povo. Porém, queridos, esse ato, diz a palavra, esse texto, eu só quero reforçar um pouco para mexer com o teu coração a respeito do que está escrito aqui. Esse texto, ele dá a entender que esse fato, ou esse ato da entrega, da oferta, ele não tinha força para remover o pecado de forma definitiva, ou o pecado que originava a nossa morte eterna. Aquela oferta não tinha poder para isso. Então, Jesus se ofereceu como sacrifício expiatório em nosso favor, para que somente por ele, aí sim, somente pelo sacerdote, somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Agora, somente por Jesus, agora sim, o sumo sacerdote das nossas almas. Amém, amados? Somente por ele se torna possível a remoção dos pecados. Por isso, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Tem que ser muito mais do que alguém que é o Senhor da igreja. Tem que ser muito mais do que alguém que é o Senhor da glória. Ele tem que ser o meu Senhor. Tem que ser o meu amado. Tem que ser aquele que é o acesso, aquele que faz diferença na minha vida. E aí, em razão disso, ele me convida para essa oferta, para que primeiro eu contemple a oferta realizada pela vida dele em meu favor. E aí eu possa também me oferecer em adoração a ele. Porque o nosso culto, a Bíblia diz que primeiro ele tem uma conotação racional, ou seja, demanda da minha disposição, demanda do meu desejo. Então eu vou até o Senhor e aí eu me ofereço a ele em adoração. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Então, queridos, o sacrifício de Jesus, escute bem isso, ele se tornou como uma oportunidade para que o homem deixasse o caminho de morte, para que o homem deixasse o pecado, saísse das suas razões, saísse das coisas às quais ele se apegava e achava que aquilo era correto, e começasse a entender segundo a visão que o Senhor tem para ele. Então nós somos convidados nessa oportunidade a sair do caminho de morte e através do sangue de Jesus passar a trilhar um caminho de santificação. Por que nós não temos adoração a imagens? Porque elas são feitas por mãos humanas. Então, quem são os santos? Os filhos daquele que é santo. Como nós nos tornamos santos? Caminhando, trilhando o caminho da santificação. Situações que nos tiravam desse caminho já não devem mais ter poder sobre as nossas vidas. Por exemplo, até a tentação de não estarmos aqui. É pecado, pastor, então eu viajar, até a pastora vai viajar semana que vem. É pecado, pastor, eu ir para a praia, é pecado eu ir para o alagamento. Não, não é. Mas tome cuidado quando essas coisas sequestram você por demais da casa de Deus. Daí nós estamos, porque nos lugares do mundo, queridos, é mais difícil eu caminhar, trilhar o caminho da santificação do que quando eu estou junto à congregação. Por isso o Senhor diz nessa própria palavra, não façam as demonstrações enquanto se é tempo, enquanto não se vem o dia do Senhor, para que não faça como alguns que deixam de congregar.
Quantos estão entendendo isso? Eu estou falando isso, queridos, só estou replicando aquilo que o Senhor tem falado na sua própria palavra. Então, assim, na sequência aqui, como que se fosse num acordo, Jesus com Deus Pai, ele também outorgou, pela manifestação do Espírito Santo de Deus, a constituição de uma nova aliança com validade eterna. E essa nova aliança com validade eterna tem a ver com a marca do seu sangue. É um caminho pavimentado pelo sangue do Cordeiro. Quando eu ando nessa vereda, quando eu ando nesse caminho, é porque eu me entreguei a Ele. Todo o caminho que eu me entrego, Ele me envolve e eu me torno parte dele. Quem se deleita na iniquidade, nas coisas erradas, no caminho da mentira, ou da prostituição, ou da drogadição, ou do roubo, ou de tantas outras coisas que nós notamos na nossa nação, então ele não só se deleita naquele lugar, como ele se torna igual. Ele se torna parte daquele caminho. Então, quando eu encontro o caminho de Jesus, me envolvo nele, eu me torno parte deles. Quantos estão entendendo assim? Que bom que você está aqui nessa noite, para você compreender a necessidade de você fazer parte. Então, essa aliança levou Jesus, diz a palavra, a incutir nos nossos corações e inscrever na nossa mente a sua lei, a sua palavra. O que tem que reverberar na minha mente, o que tem que ser latente no meu coração e na minha mente, tem que ser a palavra de Deus. Enquanto eu estava ontem, até pegar no sono, e hoje, tanto hoje como no sábado, esses dias, tipo 5h40 eu tenho despertado, e aí eu fico interagindo com o Senhor, tentando pegar no sono novamente, e hoje fiquei até meio sonolento durante o dia, mas vem as palavras, o Senhor vai, à medida que eu almejo, o Senhor vai abrindo os céus, e vai derramando sobre a minha vida, e me veio muito forte o texto de Josué 1:8, que diz: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. O que o Senhor está dizendo para mim? Ei, aonde você for, abra a tua boca, fale daquilo que está no seu coração. A questão é: o que está no meu coração? O que eu tenho de depósito? Ninguém derrama para os outros aquilo que não tem, vai derramar do que tem. Então, se eu tenho a palavra, se eu tenho maturidade, se eu tenho crescimento, se eu tenho o bom depósito do Senhor, eu vou derramar isso. Quando o Senhor determinou o inscrever, ou o incutir no meu coração, e inscrever na minha mente a sua lei, é com o propósito de não precisar imputar o pecado, não precisar imputar as iniquidades sobre a minha vida. Quantos entendem isso? Quando eu estou cheio do Senhor, cheio da palavra, essas coisas não têm força sobre a minha vida. E como nós vimos no início, que na época da lei somente o sacerdote poderia acessar o povo, a questão é: quem pode acessar hoje o Santo dos Santos? Diga comigo, diga todos. Toda a humanidade pode. Ah, pastor, mas então aqueles que estão lá hoje nas bodegas, aqueles que estão nas boates, podem? Podem. Todos eles podem. A questão é: precisa haver uma rendição. Precisa entender que tem uma mesa estendida para nós fazermos memória à obra que o Senhor fez em nosso favor. Eu preciso ter esse entendimento. Senão, eu vou me sentar em outras mesas. As finas iguarias do Rei da Terra encherão a minha alma e o meu estômago espiritual.
E aí eu não vou ter prazer de ir na casa do Senhor e participar da mesa. Por quê? Isso é mais um ritual. Não, queridos. Isso tem a ver com um mandamento, uma determinação do Senhor, que diz que nós devemos fazer isso em memória dele. Mas os que se deleitam, os que desejam, os que querem, os que amam isso, evidentemente são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, eu ainda não tenho toda esse entendimento sobre que o Espírito está me guiando ou não, mas o fato de você vir buscar, o fato de você estar aqui hoje à noite, significa dizer que o Espírito Santo, num dado momento, se derramará abundantemente sobre a sua vida. Ora, lá em Jope ou em Cesareia, ora, não lembro qual foi, acho que em Cesareia, a família de Cornélio, que não conhecia o Senhor, o Espírito Santo, a Bíblia diz que foi derramado naquele lugar, sobre todos que estavam ali, e oravam em línguas. Quanto mais nós, que já temos o entendimento, que já nos entregamos. Porque, queridos, para esses, a Bíblia deixa bem claro aqui, que o Senhor não faz acepção. Jesus não faz acepção se você é homem, se você é mulher, se você é jovem, se você é ancião, se você é adolescente, se você é criança. O Senhor deseja nos acolher. Por quê? Porque desses o Senhor os tornou como reino e sacerdotes. Amém, amados? Todos quantos o querem e o desejam. Eu quero que ele projete lá Apocalipse 1, 5 e 6, para você entender melhor isso. Que diz assim, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama pelo seu sangue, nos libertou dos pecados e nos constituiu, diga reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. E continua dizendo a ele, glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Então ele não fez acepção. Ele disse a todos, o Senhor se tornou como um reino, sacerdotes. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Não há uma acepção. O Senhor. Então assim, queridos, tanto o líder, como o discipulador, ou até mesmo nós aqui na figura de pastores, nós somos meros facilitadores que buscam, visam impulsionar você para esse lugar, para o lugar santo, para que você cresça, você amadureça, para que você possa ter a disposição no nível individual. Evidentemente, quando nós estamos aqui no coletivo, ouvindo uma palavra dessa, nos sentimos impulsionados, animados, impelidos para ir para o Santo dos Santos. Mas tudo isso tem um propósito, desafiar você na sua casa, ou onde quer que você esteja, você dizer que com intrepidez e ousadia, eu posso entrar no santo lugar. Amém, amados? Que é a presença do Senhor, que é onde o Senhor se manifesta. Quero que você escute isso. No sacrifício de Jesus, a Bíblia diz aqui nesse texto, que o véu que impedia, que o véu que separava a humanidade, ele foi rasgado de alto a baixo. Nada pode nos impedir, nenhuma desculpa, nenhum mal-estar, nenhuma situação adversa, nada pode se oferecer como impedimento, nenhuma fortaleza, nenhuma cadeia, nada pode nos apresentar como impedimento, porque o Senhor diz, eu já tirei o véu da separação, para que você tenha acesso abençoado, para que você tenha acesso abençoado. E esse texto se encontra em Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51, que diz assim, versículo 50, e Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Versículo 51,
Eis, versículo 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Escute, amados, talvez você, mais aqui a Delir, aqui no meio para você poder desligar, talvez você não tenha experimentado um abalo sísmico na sua vida, talvez não tenha acontecido uma situação assim estrondosa, mas deixa eu falar para você, Rio Bonito do Iguaçu experimentou isso, Xanxerê experimentou isso, alguns lugares na terra têm experimentado isso, o mar tem se tornado revolto, como é que chama os que entram em erupções? Os vulcões têm entrado em erupção. As nuvens têm se tornado em redemoinhos, em furacões. Situações têm acontecido, a terra tem sido abalada. Para que eu e você sejamos despertados na nossa caminhada no âmbito natural, para que nos sintamos desafiados a sair da nossa visão simplista e possamos olhar para as coisas que o Senhor já tem preparado para nós. Amados, quando nós estivermos na presença do Senhor, não será essa calmaria que nós vivemos aqui. Nós vamos ser tremendamente agitados no Senhor, porque a Bíblia diz que nem coração sentiu, nem chegou na mente do homem, ou não chegou no coração do homem, aquilo que o Senhor tem preparado para os seus, que é algo tremendo, extraordinário. Eu tenho que ter essa visão. O Senhor, na sua entrega, no entregar da sua carne, da sua vida, derramada em meu favor, Ele abriu o mar de dificuldades, para que eu possa chegar na terra prometida. Qual é a terra prometida? Não é a Canaã terrena, é a Canaã celestial. Não é uma boa casa, ou um conforto, é o inteiro entendimento da eternidade. É para isso que Ele se entregou para nós, é para isso que Ele rasgou o véu. Aliás, o véu foi rasgado, para que nós nos sintamos purificados pelo seu sangue e conduzidos pelo Espírito Santo. Purificado pelo sangue, conduzido pelo Espírito Santo, para que nós sejamos tomados, escute isso, queridos, e está no texto, tomados de intrepidez e ousadia, para entrar no Santo dos Santos. Por que alguns não entram na presença do Senhor? Por que alguns têm dificuldades de falar com o papai? De cair em joelho, em pranto, e ouvir a doce voz do Senhor? Porque não tem essa ousadia, essa intrepidez, e nós precisamos chegar nesse lugar. Por isso, eu falei há pouco atrás, que o líder, que o discipulador, que até mesmo o pastor, ele quer facilitar a sua vida para que você chegue nesse lugar. Agora é evidente, como eu comentei com alguém na semana passada, nós precisamos nos apropriar dessas verdades para podermos passar para os outros, porque senão eu vou estar passando uma teoria, algo que eu acessei, mas eu não vivi, e eu preciso viver essas coisas. Então, como igreja, nós somos desafiados a entrar no Santo dos Santos, entrar no santo lugar, com ousadia e intrepidez. Se você ainda não conseguiu isso, sinta-se desafiado nesses dias para entrar nesse lugar. Amém, queridos? Mas o que o Senhor requer de nós, como pessoas remidas pelo seu sangue? O que o Senhor requer de mim e de você, que na nossa aproximação, que no nosso acesso a Ele, queridos, e eu vou encerrar com esses pontos. E escute bem isso. Tem que ser algo que constranja o teu coração como constrangeu o meu, enquanto eu
me deleitava nessa passagem bíblica. Primeiro, que haja um sincero e purificado coração de má consciência. O que é isso? Tudo que eu faço e o meu coração não aprova, a minha consciência não aprova, a Bíblia diz que isso é pecado. Então, se tem alguma coisa que eu não estou confortável, a Bíblia diz que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Se tem alguma coisa em todas as esferas, em todos os âmbitos, eu não estou falando literalmente de pecado, mas se tem alguma coisa, às vezes pode até ser de comodismo, se tem alguma coisa que não está em conformidade com a minha consciência, com o meu coração, eu devo buscar conserto. Porque para eu me aproximar com intrepidez e ousadia, isso precisa estar resolvido. Hoje nós vamos tomar de forma simbólica o cálice e o pão, ou ingerir o pão, como se aqueles sentados junto à mesa do Senhor. O papai com o seu braço ou o seu abraço nos afagando e nos acolhendo no seu colo, junto à mesa do Senhor. Segundo aspecto de como devo me aproximar a Ele, tem que acontecer uma mobilização em fé para esse lugar. Às vezes nós somos tomados, queridos, de incredulidade. O fulano de tal, ele se quebranta fácil, ele chega fácil na presença do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque ele se mobiliza em fé. Ele não está esperando uma situação acontecer ali à sua volta, um raio cair na sua frente. Ele se move em fé. E a Bíblia diz que a fé é algo que nós não enxergamos, mas tem a convicção que existe. Se eu e você queremos agradar ao Senhor, nós temos que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém, amados? Terceiro aspecto, para que tem que ocorrer um sentimento pleno de nos acharmos lavados com a água pura. Eu estou falando a respeito do que está escrito aqui, que tem a ver com a palavra de Deus e com o próprio sangue do Cordeiro. Quando os discípulos se aproximaram de Jesus, o Jesus se aproximou deles, foi até a casa e lavou seus pés. E aí Pedro achou que era muita coisa para o Senhor fazer aquilo para ele. Daí o Senhor diz, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Então ele diz, então Senhor, me lave o corpo todo. E o Senhor diz, vocês não precisam, senão os pés, porque já estáis limpo pela palavra que eu tenho ministrado. A palavra de Deus tem que se tornar como uma água, uma vertente, uma fonte eterna, que a Bíblia diz que jorra para a eternidade, que nos purifica, que promove limpeza nas nossas vidas, que nós saciamos a nossa sede, mas ao mesmo tempo a água que eu bebo, ela me nutre, mas também ela me faz um ser diferente, porque uma pessoa sem água, uma pessoa com sede no deserto, esturricada, ela está a caminho da falência, de morte. Quando eu experimento da água, quando eu tomo regularmente, eu estou dando comando para que os meus rins funcionem da maneira correta. Eu estou nutrindo as minhas células. E aí a palavra do Senhor diz que eu tenho que me nutrir com a palavra, com a água da palavra, que essa nutre o meu espírito, ou todo o meu homem interior, tudo aquilo que conecta com o Senhor, então é purificado. Então nós precisamos disso também. Amém, queridos? O quarto ponto é como eu devo me aproximar, para que seja guardada a fé, ou seja, eu seja guardado firme a minha confissão sem vacilar. Aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que encontra o caminho de salvação. Essa fé, essa entrega, ela não pode ser uma fé e uma entrega de forma vacilante.
tem que ser comprometedora. Eu tenho que ter um compromisso com o Senhor, com a congregação, com o corpo de Cristo, com o reino de Deus, sem vacilar. O vacilão, qualquer situaçãozinha, ele corre, ele se manda. Aliás, até ouvi um comentário nesses dias, alguém dizendo assim: você torce para um time, de repente ele quase cai, né, como aconteceu nesses dias, né, Vitor? Quase se arrebenta, quase que vai para outra divisão, mas você não larga do teu time. E às vezes, qualquer situaçãozinha, você larga o reino de Deus. Você larga os pastores. Não estou dizendo você, estou dizendo as pessoas aí fora. Largo a igreja. Isso é vacilão. Então, aqui o texto está dizendo que para eu me aproximar do Senhor, para eu sentir essa alegria, esse deleite na mesa dele, na casa do papai, eu preciso ter essa convicção de uma confissão no Senhor sem vacilar. E o quinto ponto, penúltimo, se considerar ou considerando como alguém que estimula os outros ao amor e às boas obras. A igreja, ela não tem a ver só com eu vou na igreja. A igreja tem a ver com eu sou a igreja. Quando eu sou a igreja, eu interajo, eu me movimento, eu faço parte. Sabe, o líder, você conhece o que eu devo fazer para ajudar? Muito mais do que líder, você tem que descobrir o que tem que fazer para me ajudar. A igreja interage, ou se oferecer para alguma coisa. Isso tem a ver, queridos, com uma ação de amor e também regado de boas obras. Quando nós enxergamos o necessitado, entendemos que tem alguém, como aquele indivíduo vai passar esse final de ano, afinal de contas, tem essa atmosfera do ajuntamento familiar, onde é regado de um pouco mais de iguarias, porque se recebe um pouco melhor, ou tem um faturamento melhor, mas alguns não têm isso. Você enxergou alguma família para abençoar? Ou você está esperando que alguém te abençoe? Porque tem aqueles que só enxergam as suas necessidades e não conseguem enxergar as dificuldades dos outros. Então isso tem a ver com amor e boas obras. Diga amor e boas obras. E por fim, aquilo que eu já comentei agora há pouco. O apóstolo encerra esse texto dizendo, em todas essas coisas que eu falei, ele diz, não deixar de congregar, mas admoestar-nos, visto que o dia se aproxima. Queridos, assim, nós sabemos de antemão, por vários ditos e algumas pessoas de vários lugares, que se diz que um bom fogo regado de carvões, ou de pedaços de carvões, dá um aquecimento bem especial. Mas quando se tira um pedaço dessa fogueira e coloca fora, o fogo continua aceso, mas aquele que é tirado fora, logo não vai aquecer ninguém, logo vai virar em cinzas. E vai apagar. Apagou o fogo. O que acontece quando o apóstolo está dizendo aqui no sentido de não deixar de congregar, mas admoestar-nos, visto que o dia se aproxima? Que dia é esse? É a vinda do Senhor. Eu ouvi um comentário nesses dias, não é visão minha, mas vi um comentário nesses dias, que um membro fora do nosso corpo, se você cortar o seu dedo e não pegá-lo e correr para o hospital e tentar fazer uma sutura, você acaba perdendo o seu dedo. E tomara que não seja esse, né? Para ficar 9 dedos fica ruim, né? Mas vocês entenderam. Você acaba perdendo, seja qual dos dedos.
Agora, quando você enxerga um corpo, diga corpo, diga igreja, diga é corpo. Queridos, você é tabernáculo, mas a igreja é corpo. Quando você enxerga alguém lá fora, ou a igreja, que é o corpo, sem um membro, você está tranquilo. Ou vamos pegar diferente, como eu ouvi a situação. Você encontra uma pessoa lá fora sem uma perna. Você pode se aproximar dela, você pode se comunicar com ela, ou sem um braço, certo? Tá certo? Agora, se você encontrar uma perna ou um braço lá fora, você consegue se comunicar com eles? Por quê, queridos? Porque está numa situação de alguém amputada do corpo. Entenderam isso? O reino de Deus, a igreja, ela é o corpo de Cristo na terra. Cristo é o cabeça. O Senhor não vem buscar membros fragmentados, Ele vem buscar o corpo de Cristo na terra. Senão, esse versículo não estaria aqui. Entende isso, queridos? Por que eu estou falando tudo isso, pastor? Por que o pastor está falando tudo isso? Porque, amados, o Senhor nos quer junto dele. O Senhor nos quer junto à mesa. Quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou falando. Quando você prepara um banquete, ou chega até o final do ano, como nós estamos, nesses dias de festas, e você prepara, sabendo que os filhos virão, e os filhos prometem vir e não aparecem. Isso traz um sentimento de mal-estar ou de preocupação no coração dos pais. O Senhor se deleita quando os filhos respondem a estar à mesa no banquete que Ele prepara. O Senhor se deleita em ter preparado o reino eterno para os seus filhos, para os seus, para aqueles que querem acessar o santo dos santos, o santo lugar. Amém, queridos? Quero que você fique em pé, quero orar ao Senhor, nós vamos agora servir a ceia, e eu quero que você, ao tomar do cálice, ao comer do pão, entenda, amados, escute, olhe para mim mais um pouquinho, os que estão se mexendo é porque vão servir a ceia, ou os que vão cuidar do louvor, né, Merari? Mas olhe para mim mais um momentinho, para eu poder fixar no teu coração, escrever no teu coração, essa palavra que o Senhor trouxe nessa noite, no sentido de que, olhem todos para mim, você vai comer do pão, e você vai tomar do cálice, compreendendo com gratidão, que você é alguém que foi retirado do caminho de morte, e está sendo trazido para um lugar, um caminho de santificação, amém, queridos? Isso é resposta do amor do papai para conosco, é a visão de Deus para a sua casa, para os seus filhos, para o seu trabalho, onde quer que você labute, onde quer que você caminhe, durante os restos dos dias desse ano, ou o que vai acontecer no ano que vamos entrar. Tenha essa compreensão, o papai me quer num lugar de maturidade. O Senhor quer que eu experimente o crescimento do conhecimento da sua casa, do seu reino. Então, quando eu tomo a ceia, eu estou dizendo, obrigado, Senhor. Por quê? Porque Ele disse que nós devemos fazer isso em memória da sua obra redentora, em meu e em teu favor. Amém, queridos? Feche os teus olhos por um instante, enquanto
pessoal vem aqui à frente. Pai, nós queremos te louvar por essa noite, pela disposição, a discrição da tua palavra, Senhor, para que nós compreendamos um pouco mais, para que cresçamos um pouco mais, para que nos sintamos desafiados dia após dia a experimentar do teu reino enquanto caminhamos sobre essa terra, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, não permita que nos percamos, Senhor, Pai, na vereda do pecado, Senhor, da iniquidade, mas que o Senhor firme os nossos pés e nos sintamos fundamentados na rocha eterna, nos sintamos fundamentados em Cristo Jesus, que se entregou por nós. E hoje, Pai, permite que nós participemos desse momento tão especial, que é nos ajuntarmos como congregação, como filhos amados do Senhor, junto à tua mesa. Essa última ceia do ano, Senhor, Pai, nós queremos tomar com alegria, com reverência, Senhor, mas com ousadia e intrepidez, como aqueles que sentem realmente partes da casa do Senhor, aqueles que são chamados de filhos do Deus Altíssimo. E nós te damos graça, Senhor. Obrigado, Pai, por esses elementos, pelo pão que representa o teu corpo, que foi traspassado pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados, pelo o fruto da vide, que, Pai, aponta para a vida do Senhor derramada em nosso favor, o sangue do Cordeiro que pavimenta o caminho pelo qual o Senhor quer que andemos todos os dias. E nós queremos, Pai, como igreja, como fonte de unção e vida, declarar a Ti a nossa gratidão, Papai, por esse dia especial, onde com liberdade podemos fazer memória ao Senhor, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, venha pegar do cálice, venha pegar do pão, nós vamos tomar juntos, em gratidão ao Senhor. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé.